Oi, turma! Hoje nós vamos falar sobre o descritor 21.5. Nós vamos, através dele, associar uma fração com o denominador 10 à sua representação decimal. Vamos resolver agora a primeira questão. Escreva em forma decimal. Nós temos na letra A, 58 décimos. Para mim transformar essa fração em um número decimal, eu poderia pegar o numerador, que é o 58, e dividir pelo denominador, que é o 10. Aí daria a minha resposta, mas tem uma forma bem mais fácil de você chegar ao resultado. E vai escrever o 58, que é o meu numerador. Você vai observar no denominador, você tem 1 seguido de um 0. Significa que o meu resultado, ele vai ter uma casa decimal. Essa casa decimal é indicada pelo 0. Se tem um 0, é uma casa decimal. Se tem 2 zeros, é 2 casas decimal, mas nós estamos estudando somente com a casa decimal. Então, nós vamos observar aí, ó, ficou 58. A vírgula, ela está após o 8. E ela vai deslocar uma casa da direita para a esquerda. Ela deslocou uma casa, então ela vai ficar entre o 5 e o 8. Na letra B, eu tenho 257 décimo. Então, eu vou escrever o numerador 257. A vírgula está após o 7. Eu vou deslocar uma casa decimal e colocar a vírgula. Então, se a vírgula está no 7, ela vai deslocar uma casa decimal e vai ficar entre o 5 e o 7. E eu vou colocar a vírgula. Na letra C, eu tenho 5.167 décimo. Eu vou escrever o numerador, que é 5.167. Observo que embaixo no denominador eu tenho 10, então é 1 seguido de um 0, então é uma casa decimal. A vírgula está lá após o 7 e ela vai deslocar da direita para a esquerda uma casa decimal. Então, a vírgula vai ficar entre o 6 e o 7. Na letra D, eu tenho 8 décimos. Vou escrever o número do numerador. Observo aí que o meu denominador é 10, então é 1 seguido de um 0, então é uma casa decimal. O deslocamento da minha vírgula, se ele está lá no 8 e ele vem da direita para a esquerda, ele vai ficar na frente do 8, não é isso? Coloco aí a vírgula, mas eu tenho que ter uma parte inteira, tá bom? Então, aí não tem nenhum número na parte inteira, então vou acrescentar um 0. Então, ficou 0,8. Segunda questão. Escreva em forma de fração. Na primeira questão, pegamos a fração e transformamos num número decimal. Agora, nós vamos pegar o número decimal e transformar em uma fração. Nós vamos observar aqui a parte decimal. Então, tem uma casa decimal em todos os números. Significa que o meu denominador em todos os números vai ser 10, tá? 1 seguido de um 0, porque é uma casa decimal. Então, na letra A, eu vou escrever o número sem a vírgula, 4.573, e vou dividir por 10. Por quê? Porque é uma casa decimal que eu tenho aqui, ó, uma casa decimal. Então, é um 0, tá? É 1 seguido de um 0. Se fosse duas casas decimais, né? Fosse dois números após a vírgula, era 1 seguido de 2 zeros. Vamos para a letra B. Na letra B, eu vou escrever o número sem a vírgula. Então, não tem necessidade de eu escrever o 0 na frente do 7. E vou dividir por 10. Porque é uma casa decimal, então é 1 seguido de um 0. Mesma coisa na letra C, eu vou escrever o número sem a vírgula e vou dividir por 10. Na letra D, vou escrever o número sem a vírgula e vou dividir por 10.
turma, eu espero ter contribuído no aprendizado de vocês e até a próxima aula.